Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Neste episódio, nós vamos tratar a respeito de um assunto que foi muito abordado no evento Trombetas e Festas 3, que ocorreu no último dia 26 de novembro de 2023. Nós vamos falar aqui a respeito dos sinais da volta do Senhor Jesus. Mais precisamente sobre os sinais do sol. É interessante nós lembrarmos aqui que no último episódio foi conversado sobre as manchas solares. Portanto, se você está ligando a TV agora, a TV Manaim, ou está assistindo no canal do YouTube este episódio, é muito importante que você assista o anterior para que seja contextualizado com aquilo que nós vamos discutir aqui. Hoje nós vamos falar sobre os ventos solares, um assunto muito importante que vai trazer algumas aplicações, tanto da ciência quanto do ponto de vista profético para as nossas vidas. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do Ciência e Fé. Maravilha, voltamos. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Pai do Senhor, William, Pai do Senhor, todos os irmãos que estão nos assistindo. Uma alegria estarmos aqui novamente, né? Amém, estamos juntos de novo. Juntos. Maravilha. Bem, o Pastor Tiago, no último episódio foi conversado muito a respeito das manchas solares, né? Eu achei muito interessante a abordagem que foi feita, foi explicado sobre as características que elas têm. Até uma coisa que eu achei bastante interessante, né, que deve ter sido surpreendente para muitos, é que as manchas solares é algo que é comum, né? A ciência tem isso como algo comum. E Sim. Foi uma surpresa para muitos. E, na realidade, o que foi surpreendente para a ciência foi o tamanho da mancha solar, né, que foi diagnosticada ali, com um tamanho ali aproximadamente 60 vezes. 60 vezes o tamanho da Terra, né? É importante a gente salientar isso, que as manchas solares, elas são comuns no Sol, em cada ciclo do Sol. Certo. O que não foi comum foi aquilo que você falou, que é uma mancha muito grande, assim, 60 vezes o tamanho da Terra, e a velocidade com que ela cresceu. Porque em menos de 3 meses ela estava em 4 vezes o tamanho, e daí a pouco passou a 60 vezes o tamanho da Terra. E isso é que chamou a atenção da comunidade científica, né? Muito bem. Então, isso foi abordado bastante no episódio anterior. Sim. Mas hoje nós vamos falar sobre os ventos solares. Amém. E eu sei que o senhor está muito ansioso para falar sobre esse assunto, mas eu gostaria de fazer aqui, já para começar esse assunto, uma pergunta para o pastor Wellington. O pastor Wellington, que teve uma participação importante no último episódio, e ele continuará conosco aqui. Nós já apresentamos o currículo do pastor, mas vale a pena nós falarmos de novo. O pastor Wellington, ele é o pastor da Igreja Cristã Maranata, lá na cidade de Natal, e ele é major da Força Aérea Brasileira, graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade de Pernambuco, e também ele é mestre em Física do Plasma pelo ITA. E olha só, o pastor também tem doutorado em telecomunicações pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Pastor Wellington, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Ciência e Fé. A paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, poder participar aqui de um episódio de Ciência e Fé. Amém. Pastor Wellington, gostaria já de fazer uma pergunta para que o senhor pudesse comentar, que seria a respeito dos ventos solares. Se pudesse esclarecer, né, para nós o que seria isso, né, quais são as características, e que até mesmo pudesse fazer uma abordagem em relação à formação das auroras. Né? Nós temos a aurora boreal, a aurora austral. Por favor, o senhor possa fazer um comentário em relação a isso. Nós vimos no outro episódio a respeito do Sol. Vimos que o Sol é uma grande esfera formada de plasma, que são partículas carregadas, uma espécie de um gás com partículas, né, carregadas. E vimos alguns fenômenos que ocorrem no Sol, como as manchas solares. Hoje,
vamos falar mais alguma coisa a respeito do Sol. Vamos falar a respeito dos ventos solares e alguns efeitos que os ventos solares causam para nós aqui na Terra. E por que isso? Porque nós precisamos entender esses fenômenos à luz da ciência e também interpretá-los, entendê-los pela revelação de uma aplicação profética através da fé em nossos dias. E o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25, ele diz: "E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra." Então, daí a importância de nós vermos esses sinais e a aplicação profética deles para a igreja nos dias em que estamos vivendo. Pois bem, ventos solares. O que são esses ventos? A primeira pessoa que deu esse nome aos ventos solares foi o astrônomo americano Eugene Parker. Ele previu, teoricamente, que havia ali um fluxo contínuo de partículas vindo do Sol em altas velocidades. Isso foi em 1957. Foi o início, praticamente, da corrida espacial, aquela corrida entre as grandes potências dos Estados Unidos e a antiga União Soviética. E foi nesse ano, 57, que foi lançado o primeiro satélite artificial pelos russos, que foi o satélite Sputnik. Pois bem, então em 1957, Eugene Parker ele previu a existência desse vento, um fluxo de partículas vindas do Sol em todas as direções, em especial em direção à Terra. Pois bem, esse vento ele também pode ser notado, percebido, quando um cometa ele se aproxima do Sol. A sua cauda ela sempre está numa posição como se fosse se afastando do Sol, como se o Sol soprasse ali um vento, e mantivesse sempre aquela cauda na direção radial saindo do Sol. Temos uma imagem, uma animação que mostra isso aí. O cometa e a sua cauda, independente da posição da trajetória, a cauda sempre está se afastando ali do Sol. Então isso aí apresenta ali, mostra que existe esse vento solar, que são partículas em alta velocidade que saem do Sol. Isso é normal, acontece continuamente em todas as direções. E esse vento ele chega até nós, aqui na Terra. Mas Deus nos protegeu desse vento, dos seus efeitos, com um campo magnético que envolve a Terra, que é chamado magnetosfera. É uma bolha que nos protege, formando um campo magnético. Temos também aqui uma figura que mostra isso aí, a Terra e essas linhas de campo magnético que formam a magnetosfera. Então, nós podemos ver que essa magnetosfera ela evita que grande parte dessas partículas possam afetar aqui o nosso dia a dia. Mas ocorre que parte desse vento solar ele consegue atingir os polos, o polo ártico e o antártico, o norte e o sul. Temos a Terra, a magnetosfera protege boa parte do planeta, mas aqui no norte e no sul, nos polos, um pouco dessas partículas acaba entrando na nossa atmosfera. Essas partículas elas têm em alta velocidade. Isso quer dizer que elas têm muita energia, porque a energia é a massa da partícula vezes a sua velocidade ao quadrado dividido por 2. É a forma da energia cinética de cada partícula. E elas se chocam com nossos átomos que estão na atmosfera, em especial o nitrogênio e o oxigênio, que são os dois principais gases presentes na atmosfera. Quando isso acontece, especialmente nos polos norte e sul, e mais ainda no norte, surgem as chamadas auroras. Quando a aurora surge ao norte, é chamada de aurora boreal. Ao sul, aurora astral. E o que é uma aurora? É um fenômeno visual. É luz que sai dos átomos e das moléculas que estão na nossa atmosfera. Por quê? As partículas do vento solar
quando elas chegam com energia, elas colidem contra os átomos e esses átomos, muitas vezes, acabam entrando num estado que nós chamamos de excitação. O que é isso? O elétron que está na última camada daquele átomo, ele ganha energia daquela partícula do vento solar. Ele muda de órbita. Ele sai de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa e de maior energia. Acontece que esse elétron não consegue permanecer nesta órbita. E após um tempo, que é uma fração de segundo, ele decai. Ele volta para a órbita de menor energia. E pela lei da conservação de energia, a energia não pode simplesmente sumir. Ela tem que ser transformada em alguma coisa. Então, o elétron ganha energia da partícula, passa por uma camada mais energética, uma órbita mais externa. Ao retornar, ele perde energia. Ao perder energia, ele libera essa energia na forma de um fóton, que é uma partícula de energia. O fóton é interessante porque ele tem uma característica chamada de dualidade. Ele se comporta como partícula, mas também como energia. Como energia, é como se fosse uma onda eletromagnética. E é uma onda eletromagnética, o fóton, porque o fóton é a luz. E a luz é uma onda eletromagnética. E toda luz tem uma frequência. E a frequência, no caso do fóton, depende da sua energia. Quanto maior a energia do fóton liberado, maior a frequência. E a frequência pode representar cores. Por exemplo, o vermelho ele tem uma certa frequência. O violeta está numa frequência acima. Acima do violeta, nós temos o ultravioleta, abaixo do vermelho é o infravermelho. Por isso tem esses nomes, infravermelho e ultravioleta. Pois bem, então cada átomo ele libera uma certa quantidade de energia que é determinada pela mecânica quântica. Então, a energia tem níveis, porque as órbitas dos elétrons têm níveis pré-definidos. Então, cada fóton ele vai ter uma frequência e vai ter uma luz. No caso das auroras, em função do nitrogênio e do oxigênio, geralmente essas luzes têm um tom azul ou um tom esverdeado, formando assim as auroras, né? Boreais e austrais. Amém. Muito bom, né? Muito interessante isso que o pastor Wellington ele trouxe para nós, Tiago, porque ele trouxe uma explicação muito elucidativa, muito clara e até mesmo muito técnica, né? Então, eu gostaria de chamar o pastor Tiago aqui para conversa também, para poder contextualizar com os irmãos. Eu acho que fica até mais didático ainda, né, do que a fala do pastor, com algumas imagens, né, essa abordagem, aquilo que o pastor já trouxe aqui de forma inicial, de uma forma bastante elucidativa, mas que o senhor pudesse também fazer uma contextualização com o recurso que nós temos aqui, que é o recurso visual. Então, irmãos, os ventos solares, como o pastor Ed falou, eles são naturais. O Sol, ele joga esses ventos solares para todas as direções. E aí nós temos um vídeo que vai mostrar um pouco sobre como a Terra se prepara, ou como Deus preparou a Terra para receber esses ventos solares. Se nós não tivéssemos esse sistema aqui planetário, né, que é a magnetosfera, se a gente não tivesse todo esse recurso que foi estabelecido pelo Senhor, os ventos solares muito provavelmente iam afetar a vida na Terra. E aí causar até morte mesmo, né? Porque veria o raio ultravioleta, tudo aquilo que é nocivo. Mas aí Deus fez uma obra maravilhosa, porque ele pega e faz uma Terra que, com esse sistema de magnetismo, ele desvia os raios solares. Como é que acontece isso? Isso aqui é o núcleo terrestre. O núcleo externo ele está muito aquecido e ele gira de uma tal forma que ele vai produzir correntes eletromagnéticas e vai produzir um campo magnético. Ele vai funcionar como se fosse um dínamo. Aqui é uma apresentação. Esse núcleo externo está girando muito rapidamente, muito aquecido, ele vai gerar esse campo eletromagnético. E aqui está uma apresentação dos ventos solares, né? O vento solar ele vem, os irmãos estão vendo aí, e ele gera lá nos polos as auroras.
essas linhas que nós estamos vendo aqui é a Terra desviando todo esse vento solar para as extremidades. E isso aqui é interessante, porque nós vamos ver a operação de Deus na criação, né? E nós temos até um vídeo que mostra as auroras boreais de verdade, a beleza disso. Lindas, né? Aqui mostrando mais uma vez os campos eletromagnéticos, né, como é que eles funcionam. Isso é uma criação perfeita do Senhor, é uma máquina perfeita, né? Que desvia todos esses raios nocivos para os polos. E aí cria isso aqui, que são as auroras. No caso, boreal no norte e austral no sul. Elas são maravilhosas, né? Eu fico impressionado, né, com a criação. Nosso Deus, ele nos detalhes, ele deixa nos detalhes os servos, né, maravilhados, porque essa questão que você explicou agora do campo magnético, isso é coisa extraordinária, né? Se não fosse isso, muito provavelmente nós não teríamos vida no nosso planeta, ou se tivesse, seriam formas de vida talvez bem mais simplórias, né, do que nós temos hoje. Você vai ver, por exemplo, a preocupação dos cientistas com esse vento solar e com as tempestades solares quando os astronautas estão no espaço, porque não existe essa proteção lá. Certo. Então há um estudo do Sol exatamente nisso, para que quando eles estiverem lá, não sejam atingidos, porque isso é muito nocivo. Mas, em contrapartida, você vê que esse raio solar, por assim dizer, esse vento solar, ele sai do Sol com uma definição de morte. Se não tiver o campo eletromagnético, possivelmente não haveria vida. Então, sai de lá, mas Deus transforma isso em vida. Ele desvia esses raios solares para os polos e tira a morte e transforma em vida. Mais uma vez, o Senhor mostrando isso, né? Glória a Jesus. E ainda nos dá um sinal maravilhoso, que são as auroras, para nós olharmos para o céu e glorificarmos o nome do Senhor pelaquilo que Deus faz. E aí tem até o texto de Salmos que diz, né? O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ou seja, tudo isso que acontece, Deus faz de forma perfeita para nós glorificarmos o nome do Senhor. Esse texto é muito interessante porque, além de ter uma aplicação maravilhosa, né, para a vida espiritual do servo, ele mostra esses aspectos ali que estão implícitos na criação, né? E quando a gente vai estudar isso um pouco de forma mais profunda, a gente vê essa operação maravilhosa do Senhor, né? Se você me permite, Tiago, tem até um outro texto que mostra, né, a respeito da criação. Então, olha, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É o Salmo 19, verso 1. Glória a Deus. É isso que nos deixa realmente maravilhados, né? A criação, como o Senhor ele faz, e tudo está diante do seu poder, né? O seu controle, e é maravilhoso isso para nós. Isso é para glorificar o nome do Senhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bem, nós gostaríamos de acionar mais uma vez o pastor Wellington, porque nós estamos tratando, né, a respeito desse tema, que são os ventos solares, mas gostaria que o pastor pudesse trazer uma palavra a respeito das tempestades eletromagnéticas, que é algo que está inserido neste contexto, e que o pastor pudesse, então, trazer algumas informações desse assunto para nós. Um outro fato que ocorre no Sol são as chamadas explosões solares, né? O que é isso? De vez em quando, uma grande quantidade de energia ela é liberada em forma de uma explosão. E essas explosões seguem um fluxo de partículas, reforçando, intensificando ainda mais o vento solar. Mas, ao contrário do vento solar, ela não é em todas as direções, ela segue uma direção conforme a explosão que ocorre ali daquela erupção, lançando a chamada massa da corona, a massa coronal, que é a parte mais externa ali do Sol. Essas explosões solares, elas podem ser vistas a partir dos telescópios, das sondas, devido à velocidade da luz, nós podemos ver isso 8 minutos, mais ou menos, depois que elas ocorrem. E elas viajam, aquela massa viaja numa certa velocidade, que são velocidades muito, muito altas, e chegam à Terra, que podem variar até de algumas horas ou alguns dias, 4, 5 dias. Dessa forma é possível, né, observar uma explosão solar, calcular a sua intensidade
calcular em que direção aquela massa está vindo, se ela vai ou não atingir a Terra e se ela pode ou não causar algum distúrbio ao chegar aqui na Terra. Que tipo de distúrbio é esse? Essa grande quantidade, né, além do vento solar, essa grande quantidade de massa que vem devido à explosão solar, ela chega à Terra e, por serem partículas carregadas, ela vai alterar, ela vai provocar um distúrbio, vai perturbar o nosso campo magnético, que é a magnetosfera. E isso aí vai poder causar o quê? Ocorrem, por exemplo, desde auroras boreais e austrais em lugares que não são comuns. Nós já falamos que o normal, o que é? A aurora boreal surge no norte, né, ou no sul. Quando surgem essas explosões solares, é possível ver auroras boreais, né, perto ali do Equador, por exemplo, mais próximo do Equador, que não é comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países assim. E um fato desse aconteceu, né, que foi a maior perturbação que já aconteceu, que essa perturbação é chamada de tempestade geomagnética ou eletromagnética. O maior distúrbio que já aconteceu foi em 1859. Foi tudo registrado, né, naquela época, e os efeitos que isso causou para a população naquela época. Então foi em 1859. E ficou conhecido como evento Carrington, que Carrington foi um astrônomo amador que viu a explosão solar e alertou, né, até com alguma antecedência daquilo ali, e até explicou alguns fatos que aconteceram. O que aconteceu naquela época? Foram vistas auroras boreais na Colômbia, na Austrália, lugares que não ocorre isso normalmente. Naquela época, se utilizava como meio de comunicação os telégrafos, né, que eram redes de fios. Esses fios sofreram por indução de corrente e tiveram altas correntes. Alguns desses fios, desses cabos telegráficos, saíam faíscas. Alguns telegrafistas reportaram que levavam choque nos seus equipamentos. Algumas redes ficaram inoperantes. Então, ainda mais nos Estados Unidos, na Europa, que eram países que usavam mais o telégrafo, ficaram alguns dias sem comunicação. E hoje, o que isso poderia acontecer nos nossos dias? Se um evento igual a esse de 1859 voltasse a acontecer. Hoje, nossos equipamentos são mais sensíveis e nós somos muito mais dependentes da tecnologia. Em 1859, não havia, por exemplo, satélites. Hoje, nós temos centenas de satélites em órbita, em várias altitudes, fazendo várias funções, como TV, comunicação. Nossas igrejas, né, recebem o sinal do satélite. Então, se acontecer esse fenômeno, esses satélites eles podem ter danos, porque os circuitos eletrônicos são sensíveis a essas correntes induzidas que podem acontecer em função dessa radiação excessiva vindo do nosso Sol. E podemos perder comunicação, a navegação fica prejudicada, porque o GPS depende de satélite, ele pode ficar prejudicado. Tudo isso é dependendo da intensidade desse evento. Então, todos esses fenômenos ali podem acontecer. São sinais, né, que vêm do céu e ocorrem no céu, que para nós são sinais proféticos. E, mais recentemente, nós temos notícias de grandes manchas solares, de até 60 vezes o tamanho da Terra. E também temos já observado o crescimento dessas manchas. Isso pode levar a grandes explosões solares, grandes quantidades de energia sendo liberada do Sol e causar efeitos como tempestades magnéticas. As pessoas podem dizer, mas isso sempre aconteceu? Sim. Terremotos, guerras, fomes, tudo sempre aconteceu. Mas nós vemos isso como mais um sinal profético, mais um sinal da parte do Senhor Jesus, que nós vivemos os dias, né, da igreja, o dia do breve, o vem, né, que o Senhor Jesus está às portas, e esses sinais nos mostram isso.
Muito bem, eu queria agradecer o pastor Wellington pela participação, né? Foi muito importante a colaboração do pastor a respeito desse assunto. E pastor Tiago, ele traz algumas informações bem interessantes para nós ao longo do que aconteceu na história, né? Esses eventos que envolvem as tempestades eletromagnéticas, principalmente essa que aconteceu no ano de 1859, que gerou graves problemas, mas poderia ter sido ainda muito pior se fosse nos dias atuais, né? Porque a tecnologia hoje ela é muito mais desenvolvida. Eu gostaria que o senhor falasse, né, um pouquinho mais a respeito disso, até mesmo porque no ano de 2012 houve uma tempestade semelhante, no entanto, ela foi numa rota distante da Terra, né? Não alcançou o nosso planeta, ainda bem. Ainda bem. Né? Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito, né, de tudo isso. Então, o pastor Wellington ele mencionou sobre o evento de Carrington, né, que foi em 1859, foi a maior tempestade eletromagnética que nós já registramos. Okay. Né? E o que aconteceu naquela ocasião? Como a população e assim, a modo de vida era um pouco mais distante da tecnologia que nós temos hoje, nós vamos ver que eles tinham telégrafo e operavam muitas coisas, assim, poucas coisas, na verdade, Sim. de elétrica, mas mesmo assim teve muitos incidentes. Por exemplo, há relatos de que o telégrafo parou de funcionar em alguns lugares, que algumas pessoas tomaram um choque elétrico ali no telégrafo. Há telégrafos que estavam desligados e começaram a funcionar só com a indução elétrica. Então, quando a tempestade ela vem para o lado da Terra, esses polos que nós vimos ali, o campo eletromagnético da Terra, ele não consegue desviar tudo. Uhum. E aí muitas coisas passam para dentro da Terra, né? E isso para aquela época foi um dano, mas nos dias de hoje, na nossa sociedade muito tecnológica, isso seria impensável. No evento de Carrington, por exemplo, nós tivemos a aurora boreal, que geralmente são nos extremos. Certo. Nós tivemos no Equador, na Colômbia, há relatos na Austrália. Então, o lugar ali na Austrália, por exemplo, que foi visto a aurora, é na mesma linha que está, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, foi visto essas auroras de forma diferente, né? Mas o que disso diz respeito lá atrás e para nós hoje? Inclusive, nós vamos ver um vídeo que exatamente mostra essa diferença entre as tempestades. Esse aqui que nós estamos mostrando é um vento solar normal, os irmãos estão vendo ali laranja. Quando ficou vermelho assim, é uma tempestade solar já da forma com que aconteceu em 1859. Vamos ver a diferença, lá está laranja, essa parte vermelha é quando a Terra recebe muita carga de plasma e daquilo que foi expelido pelo Sol numa tempestade eletromagnética. E essa é a preocupação, porque nessa época de 1859, a tecnologia era muito inferior do que nós temos hoje. Se nós trouxermos um evento dessa magnitude para os nossos dias, é o que os cientistas se preocupam e estão nessa previsão, que é o chamado apocalipse tecnológico, o apocalipse da internet. Que o que acontece? Uma tempestade dessa magnitude chegando na Terra, muito provavelmente a gente vai ter um apagão em muitos locais, né? Porque os transformadores eles sofrem com a indução. Muito provavelmente a gente vai ter a queda da internet, porque os satélites são os primeiros a serem atingidos. E uma grande preocupação também são os dados. Os nossos dados hoje eles são todos dentro de discos rígidos que são magnéticos. Então uma tempestade dessa magnitude pode afetar os dados também. Essa é a preocupação. Porque não se sabe muito bem o que poderia acontecer. Tomando como base o evento de Carrington, que era uma tecnologia muito inferior do telégrafo, e tomamos como base também um evento que aconteceu em 1984, se eu não me engano, em Quebec, no Canadá, onde uma pequena tempestade eletromagnética parou uma usina hidrelétrica, né? Então, tomando como base esses dois eventos, há uma preocupação grande da comunidade científica, justamente porque não se tem como se prever o que pode acontecer. Em um evento, você imagina, um tempo sem internet, um tempo sem energia, um tempo perdendo dados, muitos dados, isso aí seria impensável, é um caos que é impensável nos nossos dias, hoje é muito preocupante. É interessante a gente sempre
colocar isso aqui para todos que nos assistem, que nós estamos tratando aqui de eventos, né, que têm ocorrido nos últimos tempos, que são sinais da volta do Senhor Jesus. Na realidade, tudo isso que o pastor Tiago está falando não é para a gente aqui contextualizar um caos, né, vangloriar um desastre, nada disso. Apenas que são sinais que nós estamos discutindo, sinais do Sol, né, reflexos de fenômenos que ocorrem em relação ao Sol e que estavam já inseridos no contexto da palavra do Senhor como sinais proféticos da volta do Senhor Jesus. Então, nós glorificamos ao Senhor não pelas questões que podem acontecer com esses desastres, né, essas catástrofes envolvendo a tecnologia, mas sim que apenas o Senhor Jesus, ele está às portas, né? Que o tema que nós estamos discutindo aqui, haverá sinais, né, no Sol, na Lua, nas estrelas, que está descrito aqui na palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, verso 25, são palavras do Senhor Jesus. E nós glorificamos ao Senhor porque a breve volta dele está muito próxima. Eu gostaria até mesmo de aproveitar aqui para fazer um convite àqueles que estão nos assistindo pela TV Manaim, para que, caso você não tenha assistido o evento Trombetas e Festas 3, que ocorreu no dia 26 de novembro de 2023, que você possa assisti-lo. Há um QR Code na tela, ou então você pode procurar no canal oficial da Igreja Cristã Maranata, é uma playlist lá, você pode pesquisar por este evento, que foi um evento mundial e que foi contextualizado não apenas estes sinais, mas outros também. Eu gostaria também de aproveitar aqui para me despedir, porque nós estamos chegando ao final de mais um episódio do programa Ciência e Fé. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Estaremos juntos em outros programas aí pela frente também, né? Quero aproveitar também para despedir de todos aqueles que nos acompanharam e até o próximo episódio. A todos, a paz do Senhor Jesus.